Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. Hoje a gente tem um convidado especial que vai poder assim dar bastante esclarecimento para a gente, que é o José Carlos Tigre, assessor da Superintendência de PDI da ANP. Então a gente vai poder falar bastante sobre o fomento à cadeia produtiva de setores que utilizam a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, agora completamente inserida já no processo, e entender como que a gente pode ajudar a fomentar essa cadeia. Tigre, bem-vindo. Vou te chamar de Tigre, não tem problema não. Chama. É como quem tem sobrenome diferente, não tem como escapar. Sempre foi Tigre. O meu Até também. É engraçado que aqui em casa nós somos 3 irmãos, todos estão Tigre. Na época da que a gente era mais novo, que era a telefonia fixa que tocava em casa, para chamar, queria falar com Tigre, qual deles? Então, normal. Eu faço pela mesma coisa que meu sobrenome também é diferente. Então você Desde conhece criança, pelo É. sobrenome. Então, Tigre, eu primeiro queria super agradecer você tirar um tempo na sua agenda, ainda mais agora home office, que as agendas estão mais complicadas ainda, né? Engraçado que complicou, né? Agora ficou mais corrido, mais apertado, mas tudo bem, faz parte. Novos tempos. E assim, você pode começar falando para a gente um pouco da sua carreira, de como você chegou na ANP, um pouquinho assim da história para a gente poder fazer uma introdução para o nosso público? Claro, assim, dá bem rápido também para não tomar o tempo. Como digo assim, eu estou na NP desde o primeiro concurso da NP. Eu entrei na NP em 2005, sou concursado do primeiro concurso. O meu background anterior é engenharia de transportes. Trabalhei antes nessa área de logística. Quando eu entrei na NP, eu comecei a trabalhar na área de logística de combustíveis, biocombustíveis, infraestrutura logística, e terminei lá dentro caindo nessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E estou lá, já estou como assessor da superintendência há uns 8 anos. 7, 8 anos. Enfim, não sei, também acho importante contextualizar essa questão do PDI na NP, que a gente sempre fala, porque o que uma agência reguladora de petróleo, gás natural e biocombustíveis tem a ver com atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas assim, todos os contratos de exploração e produção de petróleo, gás natural do país, né, desde que foi quebrado o monopólio e foi aberto o mercado, e a exploração de petróleo se dá através de concessão ou partilha. Então, esses são rodadas de licitação para isso. Então, todos esses contratos têm uma cláusula que estabelece que, dadas determinadas condições de produtividade e rentabilidade do campo, se for de concessão, você gera uma obrigação de investir 1% da receita bruta desse campo, da receita bruta anual. Você tem que investir 1% desse valor em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, obviamente. São basicamente os campos que pagam participação especial, essas condições especiais de rentabilidade e produtividade, lucratividade, são as que estabelecem que um campo paga, além dos royalties que qualquer campo paga. Se você produzir uma garrafinha de Coca-Cola por semana de petróleo, você vai pagar royalties. Agora, a partir de determinadas condições de rentabilidade e produtividade, você paga participação especial também. Esses campos que pagam participação especial, eles geram obrigação de investimento em PDI. E todos os contratos de partilha e de cessão onerosa também têm essa obrigação de investimento em atividade de PDI. Então, a ANP, como responsável pela gestão, acompanhamento e fiscalização dos contratos de exploração e produção, também acompanha e regulamenta essa cláusula específica. E a superintendência, a área que eu trabalho na ANP, essa área de PDI, é responsável exatamente por fazer a gestão, o acompanhamento, a regulamentação disso. Então, por isso que a agência está envolvida nessa questão de PDI. Então, basicamente, o regulamento estabelece que tipos de despesas são elegíveis
para serem consideradas como PDI, e essa despesa ser debitada da obrigação, ser considerada obrigação, e a gente fiscaliza esse cumprimento. Basicamente, em linhas bem gerais, é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de 1% do faturamento, né? Quando a gente fala de indústria de óleo, gás, energia, a gente está falando de um volume considerável, né? Sim. O volume é grande, assim, agora é 1% da receita bruta do campo, não é da empresa. Então, assim, você tem determinados campos, então, assim, e é sempre um valor considerável. Assim, os grandes campos produtores do Brasil geram uma obrigação muito grande. Óbvio que você tem aqueles campos que estão no limite, basicamente os campos que estão no limite do valor de pagar a participação especial. Então, se dependendo se o barril do petróleo sobe ou desce, ou o dólar sobe ou desce, eles geram obrigação de P&D, deixam de gerar. Então, normalmente estão nessa faixa. Às vezes a obrigação não é assim, não é significativa em termos de investimento em P&D. Óbvio que na indústria do petróleo sempre são valores grandes. A gente pensar como pessoa física ou se fosse como um microempreendedor, são valores consideráveis. Agora, para uma empresa de petróleo, às vezes esse valor gerado é pequeno, a gente entende assim, para você... Todo o custo, né, que tem de operação, que você está falando. Exatamente. E para P&D, que você tem você tem uma estrutura para gerir a carteira de projetos de P&D, porque na realidade acontece, você tem uma regulamentação, as regras de compliance do P&D para as despesas serem efetivamente consideradas elegíveis para serem debitadas de obrigação. Então, você tem que gerir essa carteira, que projeto contratar, fiscalizar essas despesas que estão sendo feitas, são aceitáveis ou não, o que já foi feito. O projeto, assim, a obrigação de investimento é ano a ano, mas um projeto de P&D normalmente dura bem mais, dura 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, você tem que manter uma estrutura para fazer a gestão dessa carteira de projetos, acompanhar a evolução dos projetos, prestar contas ou não. Isso custa dinheiro. Então, quando o valor é pequeno, está no limite, às vezes é complicado, assim, de você pegar e manter isso. Mas são poucos casos, normalmente alguns campos em terra. De uma maneira geral, aqui no Brasil, os campos que pagam participação especial são campos bem grandes e o recurso é bem significativo. A gente teve, para você ter uma ideia, ano passado foi quase 2 bi e ano retrasado 2 bi. De obrigação de investimento P&D no ano. Sempre, eu reforço, a obrigação é sempre anual. E agora, óbvio, esse recurso não é assim direto. Você tem as regras, até porque as regras tem o regulamento e tem a amarração do contrato. Isso é uma cláusula contratual. Então, basicamente, todo o petróleo que está sendo produzido hoje, ou quase todo ele, porque tem uma parte já da partilha de pré-sal, que já é a divisão já é um pouco diferente, mas a quase totalidade ainda é dentro de uma regra que tá nos contratos, a gente não pode mudar, que pelo menos 50% do valor tem que ser investido em projetos de PDI contratados junto a instituições de pesquisa, que são basicamente as universidades, os centros de pesquisa, tipo o Senai, tem algumas raras exceções de entidades não vinculadas à universidade, mas a imensa maioria é ligada à universidade. E a outra metade, quer dizer, é de, vamos dizer, livre uso pela petroleira, livre uso dentro das regras do contrato. Livre uso no sentido de quem ela vai escolher como parceiro. Ela vai contratar esse projeto com a própria universidade, com o próprio centro de pesquisa, é possível, ela pode botar 100% do recurso em projetos de pesquisa, pode contratar projetos com empresas brasileiras, que podem ser startups ou grandes multinacionais, desde que sejam estabelecidas no Brasil. Para a gente, empresa brasileira é a empresa que opera no Brasil de acordo com as leis brasileiras. É a legislação do país. Para a gente, a General Motors e a Volkswagen são empresas brasileiras. Operam aqui, tem CNPJ, etc. CNPJ aqui, opera aqui. Exatamente, são empresas brasileiras. Então, assim, não há xenofobia, não há restrição. Então, assim, a petroleira pode contratar projeto com elas e pode fazer nas suas próprias instalações de pesquisa, como é o caso do SEMPS da Petrobras. Então, assim, essa metade de livre uso é que você tem mais jogo de botar projetos com empresa, com startup. A outra metade é para projeto com universidade, ela está amarrada. Então, o projeto com a universidade, desculpa te cortar, mas o projeto com a universidade também é muito importante, né, para o desenvolvimento. É fundamental.
Sim, é o que a gente entende assim, no histórico da cláusula, do uso da cláusula, historicamente, assim, vamos dizer, é, nos primeiros anos a gente via uma situação de monopólio. A Petrobras era a única produtora, era monopolista. Quando acabou o monopólio, você começou a ter os leilões. Então, uma empresa não Petrobras, que arrematou um bloco lá no início, até fazer a fase de exploração, aí achou o petróleo, começou a produzir a obrigação, demora um tempo para ela começar a efetivamente ter obrigação de investimento P&D. Então, a Petrobras, nos primeiros vários anos, era a única empresa com obrigação de investimento P&D. E a Petrobras tem um centro de pesquisa próprio, tem o SEMPES, que demanda recursos. Então, na realidade, a regra durante muito tempo era a metade livre uso é o SEMPES, a outra metade era para as universidades. E isso terminou gerando uma questão, assim, a universidade tem a expertise dela, quer dizer, não tem melhores ou piores, os dois mundos são necessários e complementares. Agora, é natural que o foco da pesquisa em centros de pesquisa universitários é uma pesquisa mais básica. Assim, a universidade não tem essa pegada, essa visão de mercado, saber o que o mercado quer, transformar aquilo em produto, botar na rua. Não é a vocação da universidade, não é para isso que ela existe. Não tem aquela urgência, né, de resultado. Não a urgência de resultado, mas a própria visão de assim, o que é que o mercado quer, o que é que eu tenho, assim, essa tecnologia para desenvolver isso, assim, até demanda da petroleira. Mas aquela coisa de buscar o produto, botar na rua, produzir isso no mercado, isso é uma pegada de empresa, de indústria. Então, são duas visões. E vamos dizer, e o que é inovação? A inovação é o conhecimento, tecnologia que está sendo aplicado, está na rua, está gerando resultado para a sociedade, para a empresa, para a sociedade. Então, assim, a gente constatou que, em que pese os avanços mais significativos que essa fase de pesquisa basicamente focada em universidade trouxe para o país, trouxe uma excelência tecnológica, um conhecimento tecnológico muito grande, domínio de tecnologia, mesmo produtos, o que viabilizou a produção em pré-sal, em águas ultraprofundas, etc., foi tudo nessa fase, foi com a ajuda da universidade. Mas, assim, a gente, quando analisa o montante de recurso aplicado nesses anos todos, a gente vê que, assim, poderia muito além em termos de produtos comerciais desenvolvidos com tecnologia desenvolvida no país. Isso não é uma questão só do setor de petróleo, isso é uma questão do setor, do ecossistema de ciência e tecnologia do país de uma maneira geral. Se você for pegar os rankings internacionais de produção científica, o Brasil não está mal na foto. A produção acadêmica do Brasil é boa. A gente tem uma posição nos mais diversos rankings internacionais dessa seara de produção acadêmica. A gente tem uma posição no ranking bem compatível com o nosso PIB, com o tamanho da nossa economia, com a nossa importância econômica no mundo. Quando a gente vai para a inovação, é também a mesma coisa. Você pode pegar qualquer ranking que você quiser. Tem vários rankings e a nossa posição em todos eles é vergonhosa. É uma catástrofe. Sempre. 64º, a cada ano a gente desce uma posiçãozinha. Isso é estrutural, assim, o que acontece. A pesquisa, vamos dizer, a estrutura de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico do país é fortemente, sempre foi historicamente fortemente baseada em universidades públicas. Então, é sempre aquela visão, a produção acadêmica, o que o cara é avaliado pela produção de paper, produção acadêmica, assim, não precisa virar produto, não precisa chegar na rua. Então, a lógica é muito isso. Então, o grosso dos recursos que manteve e mantém a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país é dinheiro do governo e universidade do governo. Então, a gente entende, e isso termina levando a essa questão de você ter um desempenho menos forte em termos de inovação. É a consequência direta desse modelo. Então, a gente, no setor de petróleo, no que nos diz respeito, o que acontece? Essa cláusula de P&D, a gente também faz questão de deixar bem claro, isso não é um dinheiro do governo, é uma cláusula contratual, mas é o dinheiro das empresas. A empresa tem obrigação contratual, da mesma maneira que ela tem obrigação contratual de fazer um programa exploratório mínimo, de fazer, enfim, uma série de coisas, questões ambientais, tem uma série de obrigações contratuais, ela tem a obrigação contratual de investir em P&D, em PDI, dadas as condições de produtividade do campo dela. Mas o dinheiro é dela, é um dinheiro
privado, o dinheiro da petroleira, ela escolhe o projeto que ela quer fazer, que está dentro da estratégia de desenvolvimento tecnológico dela, e o parceiro com quem ela vai desenvolver esse projeto, seja ele universidade, seja ele empresa, seja ele na sua própria instalação. Então, assim, com esse background que é necessário reforçar, o que acontece? A gente entende que o papel da agência na gestão dessa cláusula, a gente viu que havia esse gap do que poderia ter acontecido em termos de inovação, a mais do que aconteceu. Quer dizer, você pegar e colocar aqui novo, para a gente está sendo injusto, e se fosse mesmo a pé da letra, como eu te falei antes, a gente não estava produzindo o que a gente produz no pré-sal, não tinha conseguido produzir pré-sal, não tinha conseguido ir para a água ultraprofunda, nem para as águas profundas a gente ia ter conseguido produzir. Que tudo isso, que a produção de petróleo no Brasil, se você analisar, toda ela demandou grande investimento em tecnologia, grande desenvolvimento tecnológico e inovações para a época. A gente não é a Arábia Saudita, você não chegava em terra aqui, dava uma picaretada e saía petróleo. Assim, a primeira era petróleo no mar, numa época que não era exatamente trivial. Depois, e era pouco produção pequena. Quando a gente começou a ser um produtor relevante, foi em águas profundas da Bacia de Campos. Na época era um desafio tecnológico, não era tecnologia disponível. A Petrobras, os pesquisadores brasileiros, os pesquisadores da Petrobras, das universidades brasileiras, cortaram dobrado e desenvolveram a tecnologia que viabilizou isso. E essa tecnologia desenvolvida no Brasil foi viabilizando águas cada vez mais profundas, viabilizou o pré-sal, enfim, por aí vai. Então, assim, a gente está sendo injusto se disser que não teve inovação, não deu resultado. Deu, mas o que a gente vê, poderia ir além. Assim, a gente é um player, hoje a gente é efetivamente um player internacional muito relevante no que diz respeito à indústria de petróleo e gás, mas a gente não se tornou um produtor relevante de produtos e serviços para a exploração de petróleo e gás. Acabou importando muita coisa, né? Assim, na realidade, assim, o que acontece? Na nossa indústria, essa coisa de importação é uma coisa natural, porque não é uma indústria local, você não tem isso, é global. Os fornecedores, os consumidores são globais, é uma indústria extremamente internacionalizada em todos os aspectos, inclusive no questão de materiais e serviços. O que acontece é que o fato de você ser um player relevante e você ter condições de desenvolver tecnologia, ter um país com uma capacidade de desenvolvimento tecnológico que o Brasil efetivamente tem, era para a gente ter conseguido ter mais produto no mercado. Como a gente, na área aeronáutica, a gente consegue ter um produto no mercado. A gente desenvolveu tecnologia, tem capacidade, a gente é um player relevante. Então, a empresa dos pouquíssimos fabricantes de avião do planeta, um deles é brasileiro. E não é um aviãozinho pequenininho, é um player extremamente relevante. E a gente traz para a indústria de petróleo, a gente tem condições de contorno de mercado que permitiriam que isso também acontecesse. Entendi. Enfim, a gente tivesse uma participação não só na área de exploração, mas também de produção, de desenvolvimento e transferência de tecnologia, enfim. Assim, tem uma série de condições que viabilizam isso. Então, eu acho que assim, no nosso papo aqui nem vale a pena se alongar, porque isso vai que vai. Vamos nos manter no que diz respeito à questão de P&D. Então, o papel da gente, que a gente vê assim, vamos não atrapalhar, quer dizer, assim, a gente vem de um momento histórico em que havia uma visão de que o Estado tinha que interferir, tinha que estar presente, tinha que dizer que faz, não faz, mexe tudo. E nos últimos anos foi mudada essa visão de que assim é melhor o Estado não atrapalhar. E a gente está imbuído nessa visão. A gente entende que a gente tem que criar condições de que a indústria se desenvolva, gere riqueza, gere emprego, demande de produto, demande de tecnologia, e criar condições de que essa tecnologia gere realmente produtos aqui no Brasil. A gente já tem exemplos de coisas que estão acontecendo que são relevantes e animadoras em termos de coisas que estão começando a ser feitas aqui, que poderiam estar vindo de fora, mas que até por conta da tecnologia desenvolvida aqui, aprimorada aqui, termina sendo feito aqui mesmo. E a outra coisa que a gente acha que é um efeito necessário e que a gente também já está vendo, assim, que essa cláusula, na medida em que era só Petrobras no início, assim, você pegar o acumulado desde o início da quebra do monopólio,
se não me engano, até o ano passado, a Petrobras era responsável por 90 e tantos por cento, 96, 95% do total do recurso gerado de obrigação de P&D. Se você pegar ano a ano, nos últimos 2 anos, isso já está 75% a 25%. Então, assim, as não Petrobras já são 25%. O que é que isso traz de diferença? Primeiro que muda, para o ambiente de pesquisa, você muda a questão de você ter um único cliente, que é uma coisa muito nociva, muito ruim em termos de mercado. Você tem um mercado que você tem um único comprador, um monopsônio, assim, se você não cair nas boas graças do cara, você está fora, morreu. Um abraço. Esquece, vai vender banana na feira porque você está fora. Então, isso é uma gera uma zona de conforto, né? Para quem está fornecendo também, né? Assim. Para quem está dentro, mas você termina não sendo competitivo internacionalmente, porque na realidade você se adequa o produto customizado para aquele cliente específico e você não tem o jogo de disputar mercado fora. E aí acontece, se aquele teu cliente, por alguma razão, ele mudou de ideia, não quer mais aquele projeto do seu jeito, você está fora, vai entrar um outro. Então, assim, não é um mercado saudável. Monopólios e monopsônios nunca são saudáveis, em hipótese alguma. Então, e o que acontece? Com essa mudança da estrutura, no que diz respeito a P&D, de você estar aumentando a quantidade de contratantes, né, de empresas que têm essa obrigação de contratar projetos, e em função até vamos dizer, a estrutura de exploração também vem mudando. Inclusive, a gente vinha nos primeiros anos, que veio do monopólio, os primeiros anos das primeiras rodadas, a Petrobras, quando estava nos campos, ela estava sozinha, então a obrigação era toda dela, com raras exceções. Mais recentemente, nas últimas rodadas, os campos estão começando a produzir, o pré-sal, a Petrobras está sempre presente, mas o formato é consórcio. Até para diluir o risco, agora é consórcio. Então, na realidade, um campo gigantesco é da Petrobras, mas tem 20% da Shell, 20% da Total. Então, você tem outras empresas que estão nesse bolo, e com o aumento da produção, essa produção vem aumentando muito, vamos dizer, o orçamento de P&D de outras empresas globais, aqui no Brasil, está ficando significativo até em termos globais, da estratégia global dela. Então, o que antes, assim, tem que investir meia dúzia de moedinhas em P&D no Brasil, contrata qualquer coisa, é obrigação só, é quase um imposto. Tem que cumprir a obrigação, contrata o que for, não me enche o saco. A partir do momento em que esse valor começa a ficar significativo, então, se você é uma petroleira internacional, você tem, assim, números hipotéticos. Tem um budget de PDI global de 1 bi por ano. Pô, aqui no Brasil eu vou ter obrigação já contratar, eu tenho que investir 400 milhões. Pô, então isso já faz diferença no meu budget global. Não vou investir 1 bi e 400. Eu pego, pera lá, então o que é que estrategicamente, para mim, em termos de desenvolvimento tecnológico global, é necessário? Essa parte aqui, o pessoal do Brasil, as universidades, os centros de pesquisa, as empresas, têm condição de desenvolver. Inclusive as empresas multinacionais, que têm laboratório aqui. Então, a gente começa a jogar uma parte do recurso, vamos dizer, do recurso não, começa a usar essa obrigação aqui no Brasil, passa a fazer parte da estratégia corporativa dela. Então, o Brasil ganha importância como um hub de desenvolvimento tecnológico. Vai ganhando protagonismo, né? Que é o nosso objetivo no final das contas. E a gente já tem sinalização, graças a Deus, que isso está começando a acontecer, de uma série de não só as empresas petrolíferas comentam com a gente esse tipo de coisa, que as matrizes estão demandando trazer coisa para cá, como a gente tem recebido consultas de empresas e universidades do exterior que já são parceiras de atividade de desenvolvimento tecnológico de petroleiras lá fora e que, em função de redirecionamento de investimento para cá, que elas querem se instalar aqui para continuar, já tem um histórico de parceria, tem um ambiente com conhecimento tecnológico, com pesquisadores qualificados e que está entrando no cenário internacional como um hub de desenvolvimento tecnológico importante. E o que, no final das contas, é o objetivo dessa cláusula, você pegar e gerar
tecnologia relevante e importante no país, sendo um pesquisador brasileiro, gerando resultado aqui, para gerar produto aqui no Brasil também. A ideia é essa, no final das contas, assim, o objetivo dessa cláusula, no final das contas, é isso. Alavancar as condições de gerar resultados econômicos do país, no final das contas. Esse é o objetivo. Eu acho interessante o seguinte, que a gente ganhando esse protagonismo, né, em relação à visão estratégica global das empresas do setor, isso também abre oportunidade para os pesquisadores brasileiros, porque muita empresa pode vir para investir aqui, né, vir para cá, trazer uma matriz qualquer para cá de pesquisa e a gente ter saída também para os nossos pesquisadores, que acabam muitos indo para fora, né? Isso ocorre, Flávia. Assim, a gente tem assim, uma série de centros de pesquisa, aqui até no Centro Tecnológico do Fundão, lá tem alguns centros de pesquisa de multinacionais, fornecedores, empresas fornecedoras de equipamentos e de serviços globalmente, que estão aqui, e que voltaram a operar. Assim, quando foi lançado aquele parque tecnológico, teve uma série de empresas petrolíferas que estavam no começo do boom do petróleo aqui. Enfim, por uma série de questões históricas aí, político-econômicas, não vou entrar no mérito, que já passou, graças a Deus, mas jogou uma ducha de água fria, várias delas fecharam os centros, outros ficaram meio que mantendo no nível mínimo, porque dava pena aquilo tudo vazio, sem atividade. Isso já está revertendo. Tem uma série de centros desses que estão operando já bem e com pescadores brasileiros. Tem pescadores estrangeiros, agora tem uma contratação de uma quantidade imensa de pescadores brasileiros que estão atuando, estão desenvolvendo projetos com recursos da cláusula. Então, nesse caso, quando é com empresa, é uma coisa legal, assim, porque você vê a aplicação, o resultado prático, a aplicação da tecnologia desenvolvida, porque a empresa não desenvolve a tecnologia só, aquela coisa básica, só desenvolve para virar um produto para vender, para botar no fundo do mar lá produzindo. Né? Legal isso. São os 50% que você falou, que ficam livres e que podem ser utilizados por empresas emergentes, startups, ou até mesmo também. Qualquer empresa. Desculpa te cortar. Voltando para a pesquisa de universidade, o que também, na verdade, faz com que a universidade olhe para a oportunidade que ela tem no mercado, dela tentar se aproximar mais e conversar mais, interagir mais com o mercado, né? A gente colocou no regulamento uma coisa que a gente entende, como eu te falei no início, cada um tem o seu papel, os dois papéis são fundamentais, e o resultado é melhor quando eles estão juntos. A universidade, a centro de pesquisa, a instituição de pesquisa científica tem uma visão mais voltada para o desenvolvimento da tecnologia em si, da coisa. A empresa tem uma visão para o produto que é necessário, o serviço, a aplicação prática daquela tecnologia. Então, cada um tem seu papel. E a gente entende que o ideal é fomentar uma aproximação entre esses atores, porque com isso você realmente tem um resultado melhor. A gente implementou na regulamentação para tentar incentivar isso, para ajudar a incentivar, a possibilidade assim, de esse recurso que está carimbado para a universidade, dessa parte daí, desses pelo menos 50%, se for um projeto em conjunto, universidade e empresa, o mesmo projeto, né? Cada dois projetos em conjunto, você pode, a petroleira pode tirar esse dinheiro do recurso que seria só para a universidade. Então, você pega desse dinheiro que seria só para centro de pesquisa, para a universidade, ela remunera a empresa brasileira e a universidade se o projeto for conjunto. Porque aí você tem um projeto que ajuda a universidade, que tem a visão de mercado, de aplicabilidade, do interesse, da agilidade, né? E da empresa brasileira que tem acesso à tecnologia, consegue, com a sua visão do que o mercado demanda, do que o produto está precisando ser desenvolvido, ela está junto do pesquisador, consegue ir ajudando a dar a solução, o encaminhamento para o desenvolvimento tecnológico necessário.
Então, a gente entende que essa proximidade é mais do que desejável e a gente tenta incentivar isso através dessa possibilidade de você poder usar esse recurso que, a princípio, seria só para projetos com instituições de pesquisa científica, com universidade, você poder também pagar a parte relativa à empresa nos projetos conjuntos. Você tocou num aspecto que eu acho importante falar, da questão de empresas nascentes, startups, que normalmente estão ligadas à universidade. E, assim, em que pese o fato de que sempre foi permitido, sempre foi desejável a inserção de startups nesse ecossistema de desenvolvimento de projetos de P&D para o setor de petróleo e gás, a gente via uma dificuldade, não só via, mas as próprias empresas petrolíferas nos relatavam uma dificuldade de conseguir fazer projetos com startups, no sentido que é difícil, primeiro, pelo próprio porte da petroleira e o conhecimento específico de cada tecnologia, de cada startup que está acontecendo. Muitas vezes a petroleira não conseguia ver que startups poderiam ser parceiras daquilo, não consegue enxergar, está fora do radar da petroleira. E a outra coisa, assim, também pelo tamanho, pelas regras de procurement, para ser fornecedor, para ser contratado, tem que ter faturamento mínimo, tem que ter, né? Tem uma série de regras que já deixava a petroleira não conseguia, não tinha como ser contratada pela petroleira por conta disso. Então, as próprias petroleiras nos relatavam o desejo, a importância de fazer projetos com startup e a dificuldade disso. Então, a gente terminou, vamos dizer, e essa questão ficou ainda mais evidente, porque assim, a gente não tem como não notar, não constatar, a gente, humanidade, né? A gente está num ritmo de evolução tecnológica que a tecnologia vai mudando, é uma coisa disruptiva na velocidade que a gente nem se dá conta. E assim, a gente, na nossa vida pessoal, assim, se você parar para pensar como é que você lida com o seu banco, como é que você transporta, pega táxi, ônibus, metrô, com passagem aérea, você vai viajar. Você para isso como você faz hoje, como você fazia 15, 20 anos atrás, você vê que é outro planeta. Como você ouve música, como você vê televisão, como você se diverte. Até os relacionamentos pessoais mudaram em função das novas tecnologias. Como você se comunica, como é que... Mudou tudo. Assim, e vai mudando, né? Mudou, agora é assim. Mudou e você está vendo que daqui a um ano já está diferente. Na vida corporativa, profissional, isso é um pouco mais lento, mas também está acontecendo. E no setor da gente, de petróleo e gás, está mais lento ainda. Assim, outras indústrias estão muito mais avançadas, quando você fala em termos de transformação digital, indústria 4.0, uso de Big Data. E assim, que a nossa indústria, em que pese que ela é uma indústria que demanda muita tecnologia para se viabilizar, porque senão você não consegue extrair petróleo, por outro lado, é uma indústria muito conservadora. Devagar nesses avanços, até porque assim, os custos são muito altos, então você faz uma aposta errada, são caminhões de dinheiro que chegou no ralo. Assim, o movimento é muito pesado, né? É muito pesado, então você tem... Mas assim, está constatado, é fato, que até para esse ritmo de evolução, as outras empresas de outros setores já viram isso aqui. As startups, por serem estruturas pequenas, menores, menos compromissadas, elas têm mais facilidade de fazer essa evolução disruptiva. Tem menos amarras. E de pivotar rapidamente, né? Se for necessário. Você pegar uma empresa grande dessa, tem 1000 regras. Você fazer um projeto, avançar, você tem que ver qual a rentabilidade dele, se vale, se é aprovado, se não é. Enfim, tem uma série de amarras corporativas da própria estrutura grande que impede que você seja disruptivo. As regras de compliance internas impedem isso. Então, assim, as empresas grandes precisam dessas parcerias com as startups que são mais descompromissadas, não no sentido de irresponsabilidade, muito pelo contrário, descompromissadas no sentido de ter menos amarras, serem mais livres, menos compromissos. Mais enxutas, mais ágeis, né? O cara tem uma ideia, assim, é mais aberto. Então, assim, as empresas de todos os setores já estavam vendo isso, já tinham caminhado por esse caminho de parceria com startup, e o setor de petróleo começou a ver isso e estava querendo isso. Então, assim, a gente terminou viabilizando, assim, até numa troca muito grande com o formato de como viabilizar uma coisa que seja interessante para o setor, que não adianta a gente fazer
da nossa cabeça sentado no nosso escritório que você não atende ao mercado. Como eu disse antes, nosso papel é não atrapalhar, é tentar ajudar e não atrapalhar. Então, foi construída uma solução junto com as empresas, com a parceria do IBP, que é a instituição que congrega as petroleiras, né? E muita troca de ideia disso, e chegamos a um formato de um fundo que se chama Programa Prioritário, que é um fundo de investimento que, na realidade, facilita você passa a ter uma entidade, um intermediário, que não é um gestor, na realidade, que vai gerir a chamada para o desafio tecnológico, acompanhar as contas, etc. Instituições que têm experiência de fazer isso, de fazer chamadas de empresas pequenas, têm capilaridade para identificar quem está lá, e são bastante grandes e têm, vamos dizer, a estrutura que permite que a petroleira tenha um relacionamento tranquilo com elas. Assim, os jurídicos conseguem viabilizar a coisa tranquila. Então, foi um formato que foi viabilizado. Na realidade, o nome de programa prioritário é uma questão de viabilização legal, porque é uma questão que, se fosse um fundo, por ser uma entidade, a gente ser uma entidade de Estado, não poderia administrar, enfim, tinha as questões paralegais. Então, o formato existente, até que já aprovado por AGUs e controladorias, etc., é um modelo que a Embrapi usa, e chama de programa prioritário, mas nada mais é do que uma conta, um fundo que as empresas petrolíferas, se você tem um interesse, você como quiser, porque o dinheiro, como falei do início, é sempre um reforçar, o dinheiro é da petroleira, não é do governo, o dinheiro próprio da petroleira que ela está consolidando. Em vez dela escolher uma universidade ou uma empresa e contratar para fazer um projeto, ela fala: quero com startup. Então, pego o contrato, vou e converso com um gestor que tem experiência nisso, tipo uma Finep, um BNDES, uma Embrapi, um Sebrae, enfim, uma série de entidades oficiais ou sem fins lucrativos que têm essa prerrogativa, essa experiência, atuação nessa área. Conversa: olha, eu quero botar tanto dinheiro para desenvolver tais tecnologias, eu tenho essas tecnologias, esses desafios que eu preciso que se resolvam. Enfim, aí formata como quiser, aí vem a NP faz o contrato com essa gestora, aí autoriza esse fundo e a empresa petrolífera coloca o recurso nessa conta, e a gestora, coordenadora disso, faz a chamada e faz o acompanhamento do desenvolvimento do projeto, com os prazos que foram acertados. Faz a gestão Isso, faz a gestão daquele núcleo de startups do portfólio, né? Isso, do portfólio. E não precisa ser uma empresa só, você pode ter, o formato está em aberto, quer dizer, cada programa prioritário é autônomo, assim, é independente, você acerta o formato e ele vai refletir no contrato que a ANP vai ter com o gestor. Então, se é de uma petroleira só ou multipetroleira, você pode ter uma coisa multi-empresa. Então, as empresas se acertam: quero sim, vou botar tanto. Aí vai, sei lá, no gestor lá, em seja, cada uma vai botar, sei lá, X mil reais e milhões de reais, e você faz uma chamada para tantas empresas, projetos que durem tanto tempo, enfim, aí cada projeto é de um jeito, não tem amarração. Bem inovador para o setor, né? O fundamental, assim, as despesas, assim, isso não exime de seguir as regras dos regulamentos de P&D da ANP. Então, assim, na realidade, o que muda é, em vez de você contratar projeto a projeto, você consegue fazer o que é que você quer que a startup ou o conjunto de startups desenvolva, se dá o desafio tecnológico, você dá para o gestor, e a partir daí viram um ou mais projetinhos, mas as despesas elegíveis são as mesmas do projeto NP, a prestação de contas também tem que ser feita de acordo com aí nesse caso não é a petroleira que faz, é a instituição gestora que faz a prestação de contas para a NP. Mas segue basicamente a regulamentação, não muda, não é uma coisa que seja, não vai deixar é uma coisa diferente. É só um novo formato de projeto que viabiliza, facilita a contratação de projetos de desenvolvimento tecnológico com startup por parte das petroleiras, que era uma demanda grande do setor. Eu acho que uma coisa importante que você está falando, né, nesse formato, é que ele exatamente democratiza o acesso
a esse recurso, né? Quer dizer, as startups e mesmo pequenas empresas que são fornecedoras do setor ou que estão ali desenvolvendo tecnologia para o setor, elas são mais facilmente, vamos dizer assim, achadas, né? Ou conseguem se candidatar mais facilmente do que tendo que bater diretamente na petroleira. Com certeza, que a petroleira, às vezes, como eu falei, a petroleira não consegue nem receber nem falar com elas. Então, o formato normal, assim, não é obrigatório, mas o formato padrão disso, assim, você coloca o dinheiro, a petroleira coloca o dinheiro na gestora, como é que a gestora vai fazer? Ela pode até ser o caso específico de você já ter a petroleira chegar com uma encomenda assim, olha, eu preciso de startups desenvolvam uma tecnologia esmiuçadinha. Então, essa intermediária, quem faz isso é a empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D. Aí chama essas aí e vamos fazer, pode ser direcionado. Ou o formato mais normal, mais comum, é você fazer uma chamada pública. Você pega o edital e vem quem quer. Aí o projeto é avaliado de acordo com os critérios estabelecidos no edital e quem atender melhor ao que estava exigido no edital vence e vai para lá. É um acesso mais democrático. Agora, outra coisa que eu não falei, que eu acho importante falar, que às vezes dá curto-circuito de entendimento na linha, é bom a gente esclarecer, que é a questão do nome. Esse nome, Programa Prioritário, a gente não morre de paixão por ele, mas é o que foi possível, é o nome que foi possível para viabilizar a coisa, porque é um nome que já é usado na Embrapi e tudo mais. Só que ele tem o problema de, às vezes, criar confusão quando se fala prioritário, da ideia que, assim, esse meu projeto é estratégico, é uma prioridade para o país, então vou colocar... Vai passar à frente dos outros, né? Alguma coisa assim. Não tem nenhuma... Não é, primeiro, assim, o meu entendimento, não é o papel da ANP dizer o que é prioridade para as empresas petrolíferas. As empresas petrolíferas que operam no Brasil são todas... estão no mercado há 70 anos, 100, 50 anos, fazem P&D direto, são gigantes porque desenvolvem a tecnologia que é necessária para elas. Não cabe a ANP dizer para elas o que é relevante ou não em termos de estratégia de desenvolvimento tecnológico. Ainda mais tendo o recurso dela, o dinheiro dela, né? Não é dinheiro do Tesouro para se fazer uma chamada diferente quando você está com o recurso do CNPq, enfim, da CAPES, que é o dinheiro do Tesouro, né? do povo. Então, você pega e cria os critérios do que é interessante para o Estado, a União, enfim, em termos de desenvolvimento tecnológico. Nesse caso, o recurso é da empresa. Então, ela vê o que é relevante para a estratégia de desenvolvimento tecnológico dela. Então, assim, tem essa questão. A prioridade não tem prioridade nenhuma. A ANP não vai entrar no mérito e dizer, não, vamos colocar esse projeto, ou essa ideia, ou essa área de pesquisa, ou essa área de interesse, que é prioritária. Essa questão prioritária é apenas o nome. Foi bom você Na realidade, isso, porque... é uma conta, é um fundo em que as petroleiras colocam recurso e vai chegar a uma chamada pública ou uma contratação aberta de empresas nascentes, de startups. Nesse sentido é que é prioritário. A gente entende que é uma coisa prioritária para o setor a inserção de startups, mas é focado nessa questão. Tá bom? Eu acredito que é prioritário para o setor e para a economia do país também, né? Porque dá oportunidade de bastante crescimento, né, para essas empresas brasileiras que estão buscando desenvolver tecnologia focado na indústria. E assim, eu queria te pedir, se eu fosse uma startup, eu estou aqui solta no mercado, tive uma ideia, estou desenvolvendo uma tecnologia, sei lá, para alguma coisa numa plataforma offshore, bem específico assim da indústria do setor de petróleo. Como é que eu faço hoje para conseguir apresentar esse meu projeto? Eu tenho que esperar uma chamada? Eu tenho algum canal que eu possa entrar? Se você já tem uma tecnologia, uma ideia, um caminho já sendo percorrido, e você já tem um produto para oferecer concreto, ou uma linha, aí você tem que procurar a petroleira.
mesmo que ela não tenha como te contratar, ela tem como aquilo que eu falei, que assim, não necessariamente é uma chamada pública. Você pode fazer assim, você pode chegar na petroleira e falar, a petroleira ficou super interessada em você. Se ela tiver dificuldade em te contratar pelas regras de procurement, nós tem faturamento mínimo, tem que ter tanto tempo disso, tanta certidão daquilo, tanto não sei o quê, e não conseguir te contratar diretamente, ela pode pegar e falar, tá, tudo bem, então eu vou fazer um programa prioritário que eu quero não sei o quê, contrato o gestor, eu falei, eu quero a empresa da Flávia que está fazendo isso, eu tenho interesse nisso. Aí você pode até ter outras empresas que estejam na mesma linha, mas eu quero... Assim, agora, sempre há que se ter em mente assim, que o recurso é da petroleira. Quem contrata é a petroleira. Não adianta vir na ANP assim, não, a ANP não contrata nada. A ANP não contrata nada, a ANP não diz que é prioritário, porque a ANP faz a gestão. O nosso papel é fazer a gestão do contrato de AIP. Então, na área de P&D, é fazer o acompanhamento, a gestão, a fiscalização, se a empresa está cumprindo aquela cláusula contratual. Está investindo em P&D o que ela tem que investir, o que ela diz que as despesas que ela coloca que fez em atividade de P&D são realmente elegíveis ou não? Foi feito no Brasil? Ou está botando dinheiro para fazer, está maquiando, assim, está desenvolvendo tudo lá fora, lá na matriz, e aí pega aqui, dá aquela tropicalizada, faz de conta que fez alguma coisa aqui para dizer que fez aqui, mas está pagando com dinheiro do recurso daqui, vamos dizer, o trabalho intelectual, o desenvolvimento técnico todo, assim, a parte pensante toda lá fora, e aqui está fazendo uma maquiagenzinha para justificar que está usando recurso aqui. Então, a nossa atuação é nessa linha, é fiscalizar o cumprimento da cláusula contratual. É isso. Não é dizer prioridade, não é Se escolher tiver projeto uma malandragem, aí uma esperteza nesse sentido, aí a despesa ANP entra regulando. Na realidade, acontece. A prestação de contas é em termos anuais também. Quando acaba o contrato, o cara pega e presta conta. Assim, eu gastei 2 milhões nesse projeto. Tanto nisso, aí vem as despesas todas elencadas, justificadas. Aí chega lá na hora, o cara pagou tanto para o pesquisador que está na Escócia, o cara mora na Escócia, trabalha na Escócia, está na Universidade Escocesa e recebeu daqui. Sim. O que é que ele fez aqui? Ele pode até nada contra o pesquisador escocês, não tem xenofobia nenhuma agora. Assim, então, ele traz para cá, contrata aqui, sob lei brasileira, trabalha aqui, na pesquisa aqui, porque aí você, bem ou mal, estando aqui, você tem uma transferência de tecnologia, você vai ter uma equipe, ele pode ser o bambambam daquela tecnologia, ele vende lá, mas ele vai ter uma equipe aqui para trabalhar com ele, então, bem ou mal, essa equipe vai trabalhar com ele durante esse 1 ano, 6 meses, vai absorver alguma coisa, vai ajudar no desenvolvimento. Assim, a gente entende que troca é boa, não só o cara vir de lá, o pesquisador de fora vir para cá, mas a gente mandar o pessoal daqui também para lá. Toda troca areja e traz ideias e novas visões, é importante. Agora, o que não é possível é você pagar para o cara fazer tudo lá fora. Então, assim, quem desenvolveu tudo está lá, trabalha lá, vinculado à empresa, à universidade lá fora, fiz tudo lá fora, e com aquela tecnologia toda desenvolvida, eu trago aqui para o Brasil e eu pego, dou uma disfarçada, dou uma tropicalizadazinha para botar todas as despesas na conta da cláusula. Assim. Nada contra a empresa fazer isso, mas ela faz isso com o caixa dela. Assim. Esse recurso, assim, tem que ver qual é a razão de ser, por que foi criada, por que se criou quando se fez essa legislação, essas regras, por que se criou essa questão da cláusula de P&D aqui no Brasil? Exatamente para desenvolver, gerar capacitação, alavancar a capacitação tecnológica do país nessa área, então, para desenvolver atividades de P&D no Brasil. Então, não tem como fugir disso. Não cabe interpretação da ANP de ninguém. O objetivo da cláusula é esse. Não tem certas coisas... Assim, a gente sempre brinca assim, que no regulamento a gente sempre pode aprimorar, sempre tem... se tem uma visão de que não criar regras que impeçam bons projetos de serem realizados por conta de regrinha assim, acolá. Então, a gente pode fazer isso. Agora, tem 2 coisas que são imutáveis, inegociáveis e não tem o que fazer. Assim, é P&D? Se não é, está fora. Se não é P&D, está fora. Porque essa cláusula é de P&D. E a outra coisa, é no Brasil? É despesa no Brasil? Se não é, assim, não assim, é aquela coisa assim, não pode fazer nada no Brasil, não pode fazer nada fora. Como eu te disse, assim, o regulamento tá bem claro. Assim, você tem coisas assim, você precisa de um serviço, algum componente, alguma coisa que você não tem aqui.
Você não vai inventar roda. Assim, você pega, tem coisa. Hoje em dia, tudo é meio global. Então, pô, você está desenvolvendo um equipamento de subsídio com 1.000 recursos, mas você tem que ter umas placas eletrônicas para viabilizar isso. O teu projeto não é a placa eletrônica, é o que o equipamento vai fazer lá para otimizar a retirada do contaminante, né? Para isso, ele precisa, da mesma maneira que ele precisa de tinta para pintar, precisa de porca e parafuso, precisa de uma placa eletrônica. Não tem sentido assim, é um componente que às vezes não tem aqui e vem de fora. Então, pô, importa esse cara, não tem problema nenhum, não tem xenofobia nisso. Desenvolve a tecnologia com um componente importado. Agora, o teu projeto não é a placa. Agora, se você está dizendo que o teu projeto é uma placa que viabilize isso, aquilo outro, você não vai trazer a placa pronta. Não pode colocar representação internacional num projeto diferente. Né? Loucura isso. Não dá confusão. Tem que ser feito no Brasil e tem que ser assim, tem que ser P&D. Ponto. Simples assim. Tendo essas coisas básicas, não tem confusão. Perfeito, eu achei ótimo, Tigre, você explicou muito bem e assim, isso até do ponto de vista mesmo do trabalho que a gente faz de buscar aproximar cada vez mais mercado, indústria de pesquisa e startup, a gente tem essa visão de que às vezes tanto startupeiro quanto pesquisador, ele não tem claro, né, o mecanismo de como ele vai chegar e poder desenvolver alguma coisa que realmente seja aproveitada no mercado, ele não tem essa interlocução e a gente vem trabalhando nesse sentido de esclarecer, capacitar e mentorar para conseguir unir essas pontas e a gente avançar no Brasil, né? O que a gente recomenda nessa linha de estar perguntando, o que é que para startupeiros, assim, o pessoal que está começando, tem uma ideia, tem um produto, como chegar, assim, para ter acesso a recursos da cláusula para desenvolver, avançar o projeto, não tem como. Tem que convencer a petroleira, o recurso é dela. Então, assim, ou você chega direto na petroleira, ou você chega numa dessas entidades que consegue chegar na petroleira. Nesses hubs, ou nos Sebrais, ou enfim. Aí depende da rede ou da própria universidade. Às vezes o cara é uma startup, tem muitas startups que são ex-incubadas, são, vamos dizer, empresas incubadas. Dentro da universidade. Avançou um degrau a mais, avançou e virou uma startupzinha. Então, assim, se o cara veio nessa linha, então, assim, o cara bem mal nasceu e estava dentro da universidade. Então, se tem uma linha de atuação, de pesquisa, que já é de interesse da petroleira, até porque se ele desenvolveu, se ele estava trabalhando nisso. Então, ele já tem os contatos da petroleira em questão que acompanhava, né, porque ele era incubado, né, era pesquisador, e através desse contato ele vê qual é o melhor caminho assim, muito provavelmente o cara não vai dizer, vou te contratar, mas vai dar o caminho das pedras, o caminho de, assim, como, assim, vamos fazer isso com um hub, vamos fazer isso com o Sebrae, vamos fazer com... Enfim, tem caminhos, agora não tem o caminho, cada caso é um caso. Agora, e dependendo da petroleira, tem petroleiras que têm um esforço maior de trabalhar com startup e dão um jeito e contratam diretamente. A gente tem casos, tem alguns projetos, a gente sabe que requer um esforço maior, é um processo de contratação mais complicado, mais custoso, mas assim, tem petroleiras que atuam aqui no Brasil, internacionais, que entendem que é fundamental para elas, para estar competitivas em termos de tecnologia, estar na vanguarda das tecnologias. É fundamental você ter um portfólio de projetos com startup acompanhando de perto. Então, em que pese que é mais difícil, mais custoso para elas manter esse portfólio de projetos com a startup, elas mantêm. Quer dizer, não é a regra geral, é exceção, infelizmente, mas isso acontece. Então, assim, nesse teu caso, assim, o que eu falo, tem que procurar a petroleira. De repente, se a tua ideia for boa, você chegar lá e nessa petroleira vale a pena, ela dá um jeito de contrato.
tem petroleiras que não conseguem dar o jeito, né, para essas regras aí, sim. A gente sabe que tem petroleiras que têm essas regras de procurement que impedem mesmo. O cara vai chegar, como é que eu vou contratar? Qual é o teu faturamento anual no passado? Ah, tá fora. Você tem certidão negativa disso. Pô, o cara não sabe nem que é aquilo. Falou, não, isso aqui Vamos é isso. constituir um CNPJ. Assim, o cara mal tem um CNPJ, mal tem um MEI, sei lá, alguma coisa assim, e o cara chega para ser fornecedor da empresa, o cara tem que ter 3 páginas de certidão, de não sei o quê, de registro na junta comercial de sei lá da onde, lá. O cara tá fora. Não assim, mas aí tem outras, assim, é o que eu falo tem também caminhos, né? de ser um ambiente mais saudável, de você ter mais clientes, mais empresas no mercado demandando e oferecendo. Quando você tem um único comprador, a regra dele. Então, se ele não pode comprar de você porque você é muito pequeno, você está fora, cara. Um abraço. Então, quando você tem outras possibilidades, então, de repente, da empresa A você está fora, da empresa B você está fora. Mas você pode conseguir na C, na D, na E, assim, tudo bem, não tem as 5, as 6, mas você tem 4 que você pode, que tem condição de contratar. É mais complicado, é mais penoso você chegar pequenininho e bater na porta do lado do cara? É. Mas, assim, é o caminho, não tem como, o recurso é dele. Assim, se não fosse isso, se você ia ter que ficar esperando uma chamada eternamente, eventualmente uma chamada de CNPq da vida para desenvolver a tecnologia. Então, assim, há caminhos, né? Eu acho que assim, a gente está evoluindo bem nisso e eu acho que a ANP está de parabéns nesse sentido, porque vocês têm feito um trabalho bastante cuidadoso e de inclusão mesmo, que é o cerne aqui da nossa conversa, né? A inclusão de pequenos empreendedores e pesquisadores no desenvolvimento econômico mesmo, né? Do setor e na cadeia produtiva. Então, acho que isso tem que tirar o chapéu, porque tem uma importância grande para a gente. Espero que a gente esteja realmente... A ideia é avançar mais. Assim, eu acho que assim, a gente quer, o nosso papel é esse, é tentar fazer o possível para ir melhorando o ambiente de negócios no setor. Quer dizer, é uma das obrigações do regulador o seu setor regulado por eles o mais saudável possível em termos de econômicos, de oportunidade, de desenvolvimento. Então, e a gente, nossa área de PDI, o nosso quadradinho, a gente acha que sim, a tarefa não se esgota, sempre pode melhorar e o nosso papel é ficar buscando melhorias. A gente entende que também a gente não tem a pretensão de achar que tenha a chave da resolução dos problemas. Na verdade, a gente procura fazer tudo muito conversando com os stakeholders todos. Assim, essa mudança no regulamento que a gente implementou ano passado, que deu uma arejada, deu uma melhorada, a gente ficou muito feliz que a gente teve um feedback muito bom do mercado, mas ele foi construído. Foram 8 meses de conversa com todos os stakeholders, não foi petroleira, universidade, empresa fornecedora, associação de empresas tipo Firjan, Sebrae, Senai, etc. Assim, foi conversar, não foi só conversa, foi conversa, proposta, discute, ouve a sugestão, aí tem a réplica, não, isso não é possível, por que isso é isso, não dá para ser de outro jeito, isso aqui não é possível assim, porque tem, vamos dizer, o objetivo da cláusula esse, então não pode assim, tem que ser assado. Foi uma troca com réplicas e tréplicas, então foi um processo longo de 8 meses que a gente construiu com os stakeholders essa melhoria, vamos dizer, aprimoramento possível do regulamento na época. E não se esgotou, a gente está agora na segunda fase, a gente deve essa nova revisão, nova fase de aprimoramento deve estar em vigor até outubro. A gente fechou ela, agora a gente está fechando as conversas com os seminários discutindo o que a gente faz como se fosse um processo de audiência e consulta pública, só que antes da audiência pública e consulta pública formal. A gente vai construindo isso, que é mais fácil que chegar num momento único, você cospe tudo que você vai fazer, o cara pega a réplica e pronto, assim. E é um trabalho conjunto de construção, né, que fica muito mais alinhado.
A gente coloca as nossas demandas, as nossas limitações, assim, a gente está lá para defender os interesses do Estado, da sociedade, de maneira difusa, o papel do regulador, mas entre o interesse do Estado e da sociedade é que o setor seja saudável. Assim, não é aquela coisa de, vamos matar a galinha dos ovos de ouro, vamos matar a galinha para tirar o ouro todo. Assim, a gente tem que, para gerar riqueza, para gerar emprego, a gente tem que ter um ambiente saudável que estimule investimento, que realmente crie condições em que o output seja realmente um crescimento da capacitação tecnológica, da geração de desenvolvimento de tecnologia no país, de capacitação das instituições, dos pesquisadores brasileiros de desenvolver tecnologia de ponta e de você ter que essa tecnologia se reverta em inovação, quer dizer, você tem uma presença das empresas nisso, para efetivamente você ter todo esse sucesso de desenvolvimento tecnológico revertindo num sucesso de aplicabilidade, né? Que você tenha a diminuição de custos também de produção, que haja interesse e que viabilize que a gente comece a virar realmente um player significativo até no fornecimento de serviços e equipamentos para a indústria de petróleo e gás globalmente. E outra coisa que eu não falei que é importante, que a gente fica muito na indústria de petróleo e gás, né? É óbvio, o recurso, a destinação está ligada ao setor regulado, né? O recurso dos contratos de exploração e produção de gás e de petróleo. Mas assim, a gente tem que lembrar que assim, a nossa indústria, a indústria de petróleo, é uma indústria muito transversal. E os projetos, as tecnologias, os projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação elegíveis para usar o recurso da cláusula não se limitam a estrito senso petróleo e gás estrito senso, produção e exploração de petróleo e gás estrito senso. Você pega são elegíveis projetos de toda a cadeia de valor, de petróleo, gás natural, biocombustíveis e geração de energia renovável da transição energética. Porque assim, a indústria de petróleo, mundialmente, não é, aqui no Brasil também, é uma indústria que assim, não há dúvida que a era do petróleo vai ter um fim. E a gente sabe, todas as petroleiras, a Agência Central de Energia, a gente sabe que aquela célebre, já manjadíssima frase lá do Sheikh Yamani, que a era da idade da pedra não acabou por falta de pedra e a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Assim, a gente tem as projeções todas indicam que assim, o crescimento da demanda ainda vai ocorrer por alguns anos, mas no horizonte de 20, 30 anos, essa demanda vai parar de crescer e vai estabilizar ou diminuir. Assim, vai haver uma substituição energética, até porque o planeta não aguenta. Você tem questões de carbono, de gás de efeito estufa, esgotamento de recursos naturais. Então, assim, existe e isso já está acontecendo em outras sociedades, em outros países, já estão numa fase de que você já começa a ter, você já vê uma série de restrições para carro a combustão, tem uma série de países na Europa que já tem data limite para vender carro a combustão, tem proibição, vários deles já em 2030 já tem proibição de carro novo a combustão interna, tem que ser elétrico. Então, assim, você tem e uma série de outras sinalizações que a gente está se aproximando já de um momento de maior restrição de uso de petróleo e gás. Então, assim, e com isso as empresas de petróleo elas estão nesse processo de transição de serem empresas de energia e de se preparar para esse novo mundo. Então faz parte dos condicionantes e das demandas da indústria de petróleo e gás natural se está explorando novas tecnologias, novas energias renováveis, né, de gerar baixo emissão de carbono. Então isso também é elegível. E dentro de tudo isso aí, que inclui também desde a parte de projetos ambientais, você precisa de conhecimento ambiental para ter licenciamento de exploração. Então, desde você ter projetos de acompanhamento de impacto de atividade sísmica em rota de migração de baleia, golfinhos, cetáceos, tartaruga, uma coisa totalmente ambiental, é elegível para isso. Até são todos os impactos, né, que a indústria pode prover. Carro a hidrogênio, assim, geração de hidrogênio, bateria, assim, baterias mais eficientes para usar
enfim, aproveitamento. Então, é um escopo muito grande. Então, isso dá um espaço assim, para uma quantidade de empresas, simplesmente startups que trabalham mais na fronteira tecnológica, de atuação muito grande utilizando recursos da cláusula. Porque às vezes o cara pensa, não, mas eu não faço tecnologia, equipamento específico para exploração e produção. Mas, assim, você usa componentes, todo equipamento usa componente de tudo. A gente tem projetos olha a pretensão, do setor da gente, projetos desenvolvidos com recursos da cláusula sobre nanomateriais para uso em petróleo, que o resultado disso foi aproveitado também para equipamento da área médica. Sim, então, na realidade, você pode fazer transferência de tecnologia, né? Então, você pode ter empresas assim, nessa área, por exemplo, de nanomateriais, nanopartículas, você pode ter empresas, startups focadas em área biomédica, em área de polímeros revolucionários, isso aqui, que usa aquilo que pode usar para fazer asa de avião, pode usar para usar um equipamento lá na plataforma. Então, não necessariamente a empresa de exploração e produção, a tecnologia específica de exploração e produção. Você tem toda uma questão de N mil componentes. A indústria da gente é uma indústria muito transversal em termos de que demanda de equipamentos, tecnologias para montar os seus equipamentos e viabilizar a sua operação. Então, assim, é bem aberto. Então, quando a gente está tratando de startup, que é uma coisa mais pulverizada, a gente gosta de reforçar isso, que assim, tem oportunidade para Deus, o mundo e mais alguém. Mercado, né? Muito mercado. Tigre, muito obrigada. Acho que foi sensacional a nossa conversa. Ajudou bastante pessoas, eu acredito, a refletir sobre o seu modelo de negócio, sobre forma de entrar no mercado. E, com certeza, a gente vai ter novidades de melhores resultados e você vai voltar aqui para vir contar para a gente essas novidades todas. Muito obrigada. Eu que agradeço, em nome da ANP, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e reforço que a gente está à disposição, o nosso papel é esse, esclarecer, dar informação, estar fazendo essa ponte com a sociedade, com as empresas, esse é o nosso papel. A gente está aqui para isso. Contem conosco, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado no meu nome, pessoal, e obrigado no nome da ANP pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, tá bom? Eu agradeço. Obrigada. E obrigada a você também, que assistiu o nosso programa, que está com a gente até agora, usufruindo desses esclarecimentos todos. Então, se você gostou, curte o nosso canal, e se inscreva e faça seus comentários para a gente poder buscar sempre também inovar e melhorar e atender às suas demandas de conhecimento. Ok? Muito obrigada pela audiência e até logo, até a próxima edição.